Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, seria esses versículos que gostaria de ler. Estava pensando hoje nesses versículos que acabamos de ler. E aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele chama a atenção dos seus ouvintes para que aqueles que ouvem a sua palavra possam ser pessoas que venham praticá-las, pessoas sábias, pessoas que com o seu entendimento possam discernir o quanto a realidade da eternidade. Como nós ouvimos nos dois últimos versículos, que esta multidão que estava com ele ficou admirada das suas palavras, de que como ele falava com autoridade, não era da mesma maneira como aqueles escribas, aqueles homens que liam as Escrituras e falavam, mas eles talvez não falavam aquilo que estava nas Escrituras e podiam iludir o povo com as suas palavras. Mas o Senhor Jesus Cristo, aquele que andou aqui, e sempre na sua pregação, ele não deixava dúvida o quanto este assunto da eternidade para com os seus ouvintes. Ninguém ficava sem compreender a mensagem do Evangelho, sem compreender a sua grande necessidade, porque o assunto, mesmo naqueles dias como nos nossos dias, é um assunto sério e um assunto solene. Como nós já pensamos ontem, se o indivíduo errar a sua escolha nesta vida aqui, o prejuízo será grande na eternidade. Se ele não escolher a Cristo como Salvador, como ele vai ter ele na eternidade? Se o indivíduo quis viver nos seus pecados, no seu caminho, como vai ter Cristo na eternidade? De maneira alguma. Não tem como servir a dois senhores, né? Não tem como estar nas trevas e na luz, não? E aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele fala sobre o homem prudente, aquele que escuta as suas palavras, e ele toma-se por avisado. O homem que escuta as suas palavras, e veja, e ele recebe a sua palavra como um assunto sério e solene. Recebe a sua palavra como um assunto que realmente não dá para deixar para amanhã. É um assunto de suma importância e de urgência, o assunto da salvação.
E nós sabemos que realmente é assim. Hoje mesmo, meditando nessas palavras, e hoje ali fora nós recebemos a notícia de um senhor que faleceu, subindo para colocar veneno, e caiu e morreu. Assim é a vida. Então aqui nós temos agora uma realidade de que o homem prudente é aquele que ele deixa esta palavra, ele deixa o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, ele deixa esta palavra cair no seu coração. Mas é verdade, eu não tenho dúvida o que tenho ouvido, porque lendo as Escrituras ninguém pode dizer que é mentira. Lendo as Escrituras ninguém pode interpretar de uma outra forma. Sim, amigo. As Escrituras falam a verdade, porque as Escrituras é a palavra de Deus. Deus não pode mentir. Então Ele fala a verdade para cada pessoa. E claro que é cada pessoa que deve decidir o assunto. É cada pessoa que deve escolher o quanto o assunto da eternidade, continuar nos seus pecados, continuar no seu caminho. Ele fica sabendo, o fim deste caminho que eu estou é a perdição eterna. Não tem no fim deste caminho lá, não, bom, aqui eu vou escolher agora. Não. Quantos anos Deus tem dado para cada pessoa decidir o assunto? Sim. A própria natureza, ela fala deste assunto. E Deus fala de várias maneiras com cada pessoa. Ninguém há de chegar na eternidade e querer culpar a Deus. Não, ninguém. Nem sequer ele vai tomar uma posição de abrir a sua boca. Isso nem vai passar na sua mente em abrir a sua boca diante de Deus. Não. Todos são responsáveis pelas suas mãos. Meu amigo, então aqui o homem prudente, o Senhor Jesus Cristo, não diz que ele nasceu prudente. Não. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Chegar. Boa noite. Tudo boa tarde. Bem-vindo. Então, temos pensado naquele homem que ouve a palavra de Deus. Então, ele se torna ouvindo a mensagem e deixando esta palavra e deixando o Espírito de Deus falar com ele. E este tal, levando a sério o assunto, ele se torna um homem prudente. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O que fez o homem prudente? Aqui lemos de uma construção. Aqui temos um construtor. Aqui temos uma construção. E o homem edifica a sua casa sobre a rocha. O homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Ele ouvindo a mensagem, ele ouvindo de que o assunto é sério e solene, ele ouvindo de que a mensagem do Evangelho está dizendo que precisa se preparar para a eternidade.
Não deixe o assunto à mercê. Não deixe o assunto para o fim da vida. Não deixe o assunto para, olha, vamos ver, Deus sabe onde vai me colocar no fim da minha vida. Não, meu amigo. Descarte todos esses pensamentos. E lembre-se que você precisa se preparar nesta vida. E o que faz o homem prudente? Constrói uma casa sobre a rocha. Sobre a rocha. E nós lemos que vem a chuva, o temporal, o vento. E aquela casa construída sobre a rocha. Nem susto não leva, porque ela está construída numa rocha. Sem uma construção, uma boa construção, uma construção que olhamos tão bonita, tão grande, tão ampla, e sabe, nós olhamos para as paredes, para as janelas, para a pintura, para o acabamento. Nós não olhamos para o alicerce que está escondido. E nem imaginamos o alicerce daquela casa que tanto nós ficamos admirados. Nem imaginamos como deu trabalho para alicerçar aquela casa, deixar sobre a rocha. Porque uma construção grande tem que haver um bom alicerce. Então, o que faz permanecer aquela casa é aquele fundamento, aquele alicerce. Deixa ela firme, sólida. Meu amigo, quero chamar a sua atenção hoje de noite, porque, como disse já no início, este assunto é sério e solene. Como está o seu alicerce? Aonde você tem construído a sua casa espiritual? Onde você tem colocado a sua fé, a sua confiança? Será que é em algo sólido? Será que é em algo que você pode dormir tranquilo? É isto que vale para a eternidade. O meu dinheiro, isso não vai me dar garantia alguma. Nas minhas obras, não. Como um homem que, eu já falei aqui, mas vale a pena repetir, um homem que eu conversei com ele, ele disse que estávamos pensando sobre o assunto da salvação, da eternidade, e ele disse que o assunto dele estava na mão de um homem. Mas, como assim está na mão do homem? Sim, eu paguei toda a minha anuidade. E aquele homem lá é responsável pela salvação da minha alma. Que loucura. Que loucura. E aquele homem estava tranquilo quanto isto. Meu amigo, queremos chamar a sua atenção nesta noite. Não faça tal loucura. O que você precisa hoje de noite é estar sobre uma rocha que é Cristo. Você precisa estar nesta pessoa que sobre a cruz morreu e derramou o seu precioso sangue para dar-nos o perdão, a certeza da vida eterna. O homem prudente, ele mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho, ele examina este assunto. Onde está a minha fé? Onde está a base? Onde está o fundamento? Bem, é isso que cada pessoa aqui precisa fazer. Meu amigo, será que
Não é o meu desejo, mas será que hoje você pode partir para a eternidade? Está tudo bem? Você pode entrar na eternidade? É isso que vale. É isso que vale. Cada pessoa precisa ter esta certeza. Precisa ter este momento na sua vida. Sim, eu tenho a salvação da minha alma. Eu estou confiado no valor daquela morte sem igual. Eu recebi a Cristo como meu Salvador, sentindo a gravidade dos meus pecados, reconhecendo de que eu estava no caminho para o inferno, de descida para os tormentos eternos. Mas Cristo sobre a cruz morreu em meu lugar. Cristo sobre a cruz morreu pelos meus pecados. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, é moído pelas minhas iniquidades. Em aquele dia, aquela noite, aquele momento da minha vida, quando eu, pela fé, eu depositei a minha confiança nele, eu recebi ele como meu único e suficiente Salvador. É isso que você precisa. É isso que cada pecador precisa. Ter a certeza da salvação. Aqui o homem prudente, ele não se contentou somente em ver, olha, preciso comprar os tijolos de primeira, as telhas de primeira, e todo o acabamento. Não. Ele queria uma rocha para colocar a sua casa sobre uma rocha. Porque ele sabia, o vento vem, a chuva vem, o temporal vem. Sim. E esse é o desejo de Deus, o nosso desejo esta noite. Por isso que queremos que você ouça a mensagem do Evangelho. Que você venha se preocupar com a sua alma, que ainda está nos seus pecados. A sua alma que está viajando para a eternidade em grande perigo. E se morrer nos seus pecados, vai abrir os seus olhos em tormento eterno. Seu corpo vai para o cemitério. E você mesmo, a sua pessoa, vai para a eternidade. Precisa estar preparado para esse dia. E aqui temos também daquele homem que não deu importância, que construiu a sua casa sobre a areia. Sim, ele queria edificar de uma vez para sempre a sua casa, e não se preocupou o quanto os dias que vinham. E talvez queria terminar o mais rápido possível. Pois é. Quantas pessoas que ficam satisfeitas. Olha, eu estou indo na igreja, eu fui batizado, eu estou pagando o dízimo, e eu estou e tantas coisas. Mas, falando sobre o novo nascimento, falando sobre a certeza da salvação, nada sabe, não tem nada para relatar. Não. E uma experiência, um momento. Nem sequer lembra da cruz de Cristo, da morte dele lá sobre aquele madeiro.
o sangue dele vertido lá sobre aquela cruz. Constrói a sua casa sobre a minha. Amigo, não queremos deixar ninguém enganado aqui hoje. Não queremos que você se conforme com pouca coisa. Porque este assunto é para a eternidade. Este assunto é para toda a eternidade. Errando a sua escolha aqui, não fazendo a escolha certa, não examinando o seu alicerce. Não, mas eu acho que está bom assim. Não, mas eu acho que sim, eu tenho contribuído muito. Mas o que a palavra de Deus diz quanto isso? Já examinou? Sim. Quantas pessoas que já ouvindo a mensagem do Evangelho, falando sobre essa certeza, sobre essa segurança, pessoas ouvindo, mas eu preciso ter isso. Eu não vou descansar enquanto não ter isto. Não quero nada que não seja sólido. Não quero nada que seja coisas vãs desta vida aqui. Pessoas confiando em tantas coisas e achando e pensam assim e acham que é assim. Sim, amigo, para a pessoa salva, ele buscou algo que lhe dava solidez, algo que lhe dava certeza. Onde se encontra? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que sobre a cruz morreu. Ele mesmo disse, já pensamos aqui, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar. Então, como temos dito aqui, o ser humano não precisa de uma religião. Apesar que é o que buscam. Se não ter uma religião, barbaridade. Não, o ser humano não precisa disso. Ele precisa de Cristo. Cristo como Salvador da sua vida. Uma certeza, uma garantia. Eu estou indo para o céu. A morte chegando para mim é só uma transferência para estar no céu com Cristo. Amigo, seja sincero consigo mesmo. Você pode dormir assim, tranquilo? Fechando os seus olhos para dormir e abrindo na eternidade, onde vai estar. Que Deus abençoe a sua palavra, porque você seja salvo pela graça